embarcar em uma viagem fascinante pela história da Segunda Guerra Mundial. Enquanto os dramáticos eventos se desenrolavam na Europa, países como Espanha, Suíça e Portugal enfrentavam uma decisão crucial: escolher um lado ou permanecer neutros. Descubra como Portugal, em meio a esse cenário tumultuado, navegou por águas diplomáticas incertas, adotando oficialmente uma postura de neutralidade. Até hoje é questionado se essa neutralidade foi genuína, dadas suas alianças prévias com o Reino Unido. Curiosamente, durante a guerra, Portugal também demonstrou simpatia pela Alemanha, o que evidencia que não estavam inclinados para nenhum dos lados. Embarque conosco nessa jornada e descubra como Portugal passou ileso pela Segunda Guerra Mundial. Nos anos 1930, a Alemanha adotou uma estratégia de expansão territorial gradual, começando com o Sarre, seguido pela Áustria e depois pela Tchecoslováquia. Eventualmente, em 1º de setembro de 1939, a Alemanha invadiu a Polônia, levando o Reino Unido e a França a declararem guerra apenas 2 dias depois. Quase 30 anos após ter lutado ao lado dos aliados na Primeira Guerra Mundial, o governo português, liderado desde 1932 por Antônio de Oliveira Salazar, optou dessa vez por manter uma posição neutra no iminente conflito global. Salazar tinha diversos desafios pela frente para manter essa neutralidade. Para começar, Portugal era um aliado dos ingleses há vários séculos e não desejava de nenhuma forma perder essa aliança com uma das principais potências do mundo. Além disso, a única fronteira do país é com sua vizinha Espanha, que na época tinha um governo simpatizante dos alemães e italianos, o que gerava um clima extremamente tenso na Península Ibérica. Salazar já havia apoiado a causa nacionalista na Espanha por medo de uma expansão do comunismo até Portugal, porém estava desconfortável com a perspectiva de um governo espanhol com fortes laços com as potências do eixo. Para complicar ainda mais, Salazar tinha uma relação dúbia com os líderes do eixo. Como líder do Estado Novo, reprovava tanto o fascismo italiano quanto o nazismo alemão, baseando-se em princípios morais e religiosos. Ele via Mussolini como um oportunista e via Hitler ainda com mais ressalvas, por ser um líder cujo paganismo e ambições imperialistas representavam uma ameaça para a ordem e a segurança. Ele percebia uma vitória alemã como prejudicial para Portugal e outras nações agrícolas periféricas, porém via o Reich alemão como uma esperança contra o avanço comunista da União Soviética. A política de neutralidade de Salazar também considerava a posição geográfica de Portugal e a necessidade de proteger seus territórios ultramarinos, que seriam vulneráveis em caso de conflito. Assim, a neutralidade de Portugal na Segunda Guerra Mundial foi uma escolha estratégica para preservar a soberania do país e evitar conflitos que pudessem comprometer sua segurança e interesses coloniais. Além disso, qualquer alinhamento com o eixo também levaria Portugal a entrar em conflito com a Inglaterra. Historicamente, Portugal tem a aliança mais antiga do mundo com uma das potências do lado dos aliados. Desde o ano de 1386, Portugal e Inglaterra possuem um pacto de amizade e um tratado de paz, quando os reis João I de Portugal e Ricardo II da Inglaterra assinaram o Tratado de Windsor. E ao início da Segunda Guerra Mundial, Salazar fez questão de acordar junto aos ingleses que, mesmo que o Tratado de Windsor impedisse Portugal de aderir ao eixo, não exigia que eles deveriam também entrar na guerra ao lado dos aliados. Salazar precisaria agora conseguir manter uma relação pacífica com a Espanha para garantir que ela não se juntasse a Hitler e Mussolini e atacasse o país. Este esforço começou antes da guerra, quando em 20 de setembro de 1938, o embaixador de Portugal em Espanha, Pedro Teotônio Pereira, sugeriu a Salazar a celebração de um pacto de não agressão com a Espanha, preocupado com as simpatias espanholas pela Alemanha e Itália. Após negociações, o Tratado Luso-Espanhol de Amizade e Não Agressão foi assinado em 17 de março de 1939.
Com a rendição da França em 1940 e a ameaça alemã nos Pirineus, Salazar buscou fortalecer ainda mais este tratado, resultando na assinatura do Protocolo Adicional em 29 de julho de 1940, com o objetivo de reforçar a neutralidade de Portugal e Espanha, garantindo a segurança peninsular durante o conflito. Conforme a guerra ia acontecendo, Salazar tentava a todo instante preservar a sua neutralidade e impedir que Portugal fosse ou atacado ou forçado a entrar para algum dos lados. A neutralidade de Portugal também era influenciada pela sua posse de wolfrâmio e pela distribuição de suas colônias na África, no Índico e no Pacífico. A Alemanha tinha interesse na Península Ibérica, enquanto Inglaterra e Estados Unidos olhavam para os Açores e Madeira. No Pacífico, Timor estava no radar do Japão e da Austrália. O wolfrâmio, um minério vital para armamentos, interessava a ambos os lados do conflito. Essa situação conferia a Portugal uma importante margem de manobra diplomática, especialmente pela falta de reivindicações territoriais. Quando a guerra começou, muitos países pequenos na Europa optaram pela neutralidade. Alguns acabaram abandonando essa posição porque foram invadidos pela Alemanha, Itália ou União Soviética. Portugal foi uma exceção, já que as grandes potências envolvidas preferiam que os países da Península Ibérica se mantivessem neutros, mesmo quando queriam usar as ilhas do Atlântico. Os meses mais perigosos foram de julho a dezembro de 1940, quando a Alemanha planejava uma grande ofensiva em direção a Gibraltar e ao norte da África, ameaçando Espanha e Portugal. Depois, a Alemanha mudou de foco para o Plano Barbarossa de ataque à Rússia, deixando de lado a ideia de invadir a Península Ibérica. No entanto, a manutenção da neutralidade portuguesa nem sempre foi bem recebida pelos dois lados do conflito, com a questão do wolfrâmio sendo particularmente delicada. Nos primeiros anos da guerra, Salazar estava convencido de que se não vendesse wolfrâmio aos alemães, estes o tomariam à força. Por outro lado, Portugal precisava desesperadamente importar fertilizantes agrícolas e aço da Alemanha, mercadorias que os aliados não estavam em condições de fornecer a Portugal. A partir de 1941, temos duas das principais participações de forma beligerante de Portugal na guerra, sendo as duas de forma extraoficial. O Japão, um dos países do eixo, decide atacar o Timor-Leste, que era de ocupação portuguesa na época. Australianos e holandeses, que também tinham interesse na região, então criaram uma força de defesa para impedir a invasão japonesa. Apesar de nunca ser declarada a guerra entre Portugal e Japão, alguns militares e civis portugueses combateram ao lado das tropas australianas e holandesas contra os invasores. Voltando para o epicentro da guerra na Europa, voluntários espanhóis e portugueses formam uma unidade com o objetivo de apoiar o exército alemão e combater o comunismo e a União Soviética. Estes combatentes ficaram conhecidos como a Divisão Azul. No total, cerca de 45 mil soldados, entre espanhóis e portugueses, serviram na Divisão Azul, principalmente no fronte leste contra o exército russo. É importante lembrar que a participação dos portugueses na Divisão Azul foi bem pequena e não foi oficialmente sancionada pelo governo de Salazar. Nesse meio tempo, no final de 1941, ocorreu o ataque a Pearl Harbor e a entrada dos Estados Unidos na guerra. Um país que seria fundamental na pressão para que Portugal tomasse partido em favor de um dos lados. Enquanto isso, Portugal ainda mantinha-se neutro e continuava seus laços diplomáticos e econômicos com ambos os lados do conflito. Os Açores. Historicamente vitais para o domínio do Atlântico, os Açores ganharam ainda mais importância com o advento da aviação. Diante da possibilidade de uma invasão alemã, o governo de Salazar planejou uma retirada estratégica para os Açores e aumentou significativamente a defesa das ilhas entre 1940 e 1941. Em 1943, a ameaça dos U-boats alemães levou os aliados a decidirem pela invasão dos Açores,
Porém, após uma intervenção diplomática britânica em Portugal, foi abortada a operação e Salazar concedeu o estabelecimento de bases britânicas nos Açores. Os Estados Unidos ficaram insatisfeitos com o Acordo Luso-Britânico de 1943, pois não permitiu o acesso às bases nos Açores para operações no Atlântico. Salazar mantinha um equilíbrio delicado, cedendo em alguns pontos estratégicos, como as bases nos Açores, para preservar a neutralidade e a soberania. Em dado momento, Londres intensificou as pressões para que Portugal parasse de vender wolfrâmio à Alemanha, uma mercadoria que Portugal também vendia à Grã-Bretanha e aos Estados Unidos. Quando a pressão sobre Portugal se tornou insustentável, Salazar aceitou o pedido dos britânicos em nome da aliança. No entanto, para manter a neutralidade, Salazar optou por suspender as vendas para ambos os lados do conflito, abrindo mão assim de uma importante fonte de receita para os cofres do Estado. Após longas negociações, Portugal e Estados Unidos assinaram um acordo em novembro de 1944, permitindo aos americanos o uso da base aérea de Santa Maria nos Açores. Em troca, Salazar garantiu o fornecimento de armamento, a restituição da soberania sobre Timor após a guerra e o compromisso dos Estados Unidos de respeitar a soberania portuguesa em todas as colônias. Com isso, os Açores se tornaram uma base importante para as operações militares aliadas no Atlântico. Poucos meses depois, em 8 de maio de 1945, a Alemanha assinou sua rendição, seguida pelo Japão em 2 de setembro, consolidando a vitória dos aliados na guerra. E assim Portugal emergiu da Segunda Guerra Mundial praticamente sem danos significativos. A neutralidade de Salazar, embora tenha sido criticada por alguns, foi amplamente vista como uma estratégia que protegeu Portugal